Oi, gente, muito bem-vindos a mais um programa Papo Consciente, onde eu vou aqui conversar com uma pessoa muito especial, muito querida minha. Então vão chegando, enquanto vocês estão chegando aí, vamos aqui, eu vou falando para vocês que tô muito animada com todo mundo que chegou na nova turma do Método Causa Raiz, tá todo mundo lá animado, várias coisas vão acontecer, já tem aí o Workshop 2023 Próspero para vocês se inscreverem, você vai direto aqui no link do meu perfil para participar, é online, gratuito e vai mexer muito com a sua mente. Então, olha, vem chegando, porque hoje o bate-papo vai ser muito importante para todos nós, porque a gente vai entender o quanto vários casos de sucesso, vários casos de pessoas, né, que chegam numa terapia, o que eles trazem. E a gente vai falar aqui hoje, eu e a Suzana, nós vamos conversar aqui hoje sobre alguns casos, né, mais de um case, talvez a gente fale até de uns 4 ou 5 cases que ela trouxe aqui, para a gente poder entender como é que funciona a mente humana e o que pode acontecer depois que a pessoa se permite a ir para uma sessão de terapia. E quando eu falo sessão de terapia, eu estou falando de sessão de terapia holística, uma terapia energética, integrativa, complementar, vibracional, multidimensional. Todas essas terapias que eu estou comentando, elas são terapias que não é a terapia, né, convencional. É uma terapia que vai trabalhar os seus corpos sutis, a sua mente e vai fazer transformações maravilhosas, viu? Então, olha, eu vou deixar um recado já importante aqui para você que está chegando agora. Clica no link do meu perfil, que a gente tá ali fazendo a chamada para quem quer participar do Workshop 2023 Próspero, tá? Vai ser um workshop online gratuito no dia 7 de fevereiro. Se eu fosse você, eu não perderia, porque vão ter várias informações valiosas, como sempre, para ajudar você a entender melhor por que as coisas não funcionam na sua vida. Por que você tem as mesmas dificuldades o tempo inteiro, a vida inteira? Por que você está nos mesmos ciclos repetitivos? Então a gente vai desvendar isso nesse workshop. É um workshop que eu digo para você assim, todo mundo deveria participar, tá bom? Então, quando você entrar nesse link, você vai ser chamado para ir para um grupo VIP do WhatsApp, onde a gente vai mandar as informações lá importantes para todos, tá bom? Já tô vendo gente aqui falando que já entrou. Então, tá junto, né, gente? Assim, aqui no meu canal é assim, sempre vai ter informação, sempre vai ter um evento, sempre vai ter um workshop, sempre vai ter um workshop que no final você pode adquirir alguma coisa assim, tem outros que nem tanto, são informações. Enfim, aqui tem para todos os gostos. Se você também gosta do meu conteúdo, você consome o meu conteúdo todo aqui, seja bem-vindo, aproveita, porque tem muita coisa valiosa. E conforme você vai andando, você vai direcionando a sua própria vida, fazendo escolhas que vão com mais profundidade, tá bom? Deixa eu chamar a minha convidada de hoje, que é a Suzana. Suzana, você tá aí? Manda um oi para mim, por favor. Ela é uma querida minha, uma águia minha. Ela se formou no Método Causa Raiz, uma terapeuta super experiente. E eu tenho privilégios, assim, gigantes de ter várias alunas que chegam para mim de um gabarito muito alto, sabe? Eu costumo dizer assim, aqueles alunos que têm um naipe alto, né? E certamente a Su é uma delas. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Suzana, deixa eu chamar ela para entrar comigo aqui. Entrar ao vivo. Vamos lá. Ela já vai entrar aqui. Deixa eu ver se ela consegue, tá comigo. Porque a gente sempre traz essas informações para vocês, para que a gente mude a nossa vida. Su! Seja bem-vinda, minha querida. Ajusta só a sua câmera para aparecer mais o seu rostinho. Você consegue? Você desvirou a câmera. É só voltar com ela. Volta a câmera para você. Isso. Só ajustar na telinha o seu rosto, para a gente ver o seu rosto melhor. Eu ia tentar atender pelo computador, mas não consegui. Não, pelo computador não é legal. O Instagram, o melhor é celular mesmo. É o melhor que tem, sabe?
Ah, agora sim! Tô vendo você, minha bruxona! Queridona, seja assim muito. Você tá me ouvindo Só um bem, segundo. Su? Tá. Deixa ela se ajeitar ali pra estar com a gente. Tem um cachorrinho latindo ali do lado de fora, mas faz parte. Ao Ah, vivo é perfeito. assim mesmo. Tá me ouvindo, Su? Tá me ouvindo bem? Tá? Então, Su, tô muito bem, Bom. muito estamos. Su, deixa eu te falar aqui, eu tô muito feliz Você de é estar uma conversando querida. com você Obrigada. aqui. Eu estava aqui falando um pouquinho antes de você entrar, o quanto eu me sinto assim afortunada na minha caminhada. Ai, E eu já fico com vontade de chorar, olha só. Eu me sinto muito afortunada de receber pessoas na minha sala de aula que às vezes elas chegam e eu falo assim, gente, essa pessoa nem precisava estar aqui. Ela já sabe tanto, né? E você lá na minha sala, você é uma dessas pessoas que chega e você tem uma experiência gigante como terapeuta e estava lá, né, na minha criação, aprendendo ali comigo. Então eu te honro assim em todas as minhas células. Você é uma eu águiazona minha. agradeço. Galera, essa Seu daqui é olhar a águia generoso é que você fantástico. fantástico, né? Mas assim, gente, já vai salvando a Suzana aí, se você quiser ter uma sessão de terapia com uma pessoa que vai cuidar de você. Ela não é formada só no método causa raiz, ela é a minha águia, assim, vai ser para sempre agora. Ela também tem outras formações, porque ela é uma terapeuta de muita experiência. Então a gente vai conversar aqui hoje, né? Sobre tudo isso, né? Sobre ser uma terapeuta que já tem tanta experiência e mesmo assim chegou no método causa raiz. E várias coisas estão acontecendo, né, Su? Depois que você chegou nesse método, né? Imperdível, Fala pra mim. imperdível. Por tudo que eu já estudei, nenhum método coloca como o método causa-raiz uma possibilidade, primeiro, de se tratar, e segundo, de chegar, de ter acesso ao campo vibracional da pessoa e ver onde que a coisa está, onde está o enrosco. Ir lá e pum, tirar. São respostas lindas, 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 lindas. E aí, isso, a tua voz ficou um pouquinho coisa agora no final. Você mexeu no teu Não, fone aí, não? tempestade mesmo. Ah, Sim, gente! E você tá no Rio, Copacabana, né? tá o mundo Você tá no caindo Rio. aqui. Tá, tá na minha terra, em Copacabana. Ah, que Eu tô em delícia. Cabo Frio agora, por isso que eu não tô escutando esses estouros aí. Su, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Bom, aqui eu gostaria muito, né, que você compartilhasse com a gente alguns cases, né? A gente conversou um pouquinho fora né, em particular, sobre alguns cases que você já vivenciou, né? E que com o método causa raiz ou com qualquer outra modalidade em conjunto com o método, porque a gente sabe que você pode ser uma terapeuta e utilizar o método em todas as modalidades. Ele não é daqueles que tem que ser sozinho, né? Ele não é desses. Então aí, eu queria que você qual o case que você quer comentar agora e pra gente aqui, por Eu qual você quer gostaria começar? muito de Desses que você me falar falou. primeiro uma coisa. Não é que o método causa-raiz invalide os outros, mas há nele tantos ensinamentos de outras técnicas que, no fim das contas, ele por si se basta. Então, a maioria que eu tô puxando tudo para o método causa-raiz e as respostas são maravilhosas. Um dos primeiros casos que eu atendi foi de um rapaz que mora em Israel. E Aham. ele queria uma limpeza, um reequilíbrio e tal, mas eu sabia que ele havia estado lá na época dos bombardeios. Quando a gente faz toda aquela Aham. preparação antes do atendimento para acessar o campo, Su, deixa eu só falar uma coisa. Baixa o som do seu computador, que eu acho que ele tá ligado aí, né? saiu? Saiu, Só
para não dar um ecozinho que tava dando. Ele tá morando, então, Ele pronto, mora ele é em um Israel rapaz que mora em Israel, para te fazer uma procurou limpeza. para fazer uma limpeza no E corpo dele. quando a gente faz, eu sabia que ele estava lá na época dos bombardeios. E ao longo da limpeza, veio na minha cabeça bem forte: faz o comando da guerra. E eu fiz. Falei para ele: você não gostaria de fazer e tal? E ele, assim, homem, né? Muito forte, muito cheio de si. Não, vamos fazer e tal. E fiz. E foi uma coisa, assim, fantástica. Teve uma catarse de choro. Ele se acalmar. Aí eu perguntei se ele estava bem. Ele disse: nossa, eu não tinha ideia do quanto isso era pesado para mim. Aí ele relatou e ele não tinha contado nem para a família, que ele viu um míssil bater no domo. E aquilo impactou de uma forma que ele ficou paralisado. A pessoa que estava com ele tocou nele e falou assim: vamos voltar para o abrigo porque já não é mais seguro. E aquilo ficou profundo nele. E o interessante é que ele não te procurou por isso, né? Ele te procurou por uma coisa completamente diferente e você que teve a sacada, claro, né? A tua experiência ali e fez isso que ela tá falando, gente. Ela fez um comando para retirar informações e traumas de guerra. É um comando específico para isso, né? Que é dissolvido, desintegrado, um monte de coisa lá. E ele reparou isso na hora, né, Su? Que máximo isso. E homem é difícil, né? Homem é mais cético, né? Digamos muito assim. mais. Ele olha, foi fantástico. A resposta que tem, ela é imediata. Ela é imediata. Deixa eu ver se eu colocando aqui, não fica melhor para você me ver? Só para parar o celular. Isso, agora sim. Sim, tá linda. E isso assim, né, Su, é porque quando a gente fala, né, as pessoas têm, claro, a pessoa não conhece, ela não conhece esse nosso meio, né? Não conhece essas ferramentas. Então é muito complicado para algumas pessoas, eu compreendo isso, elas entenderem como que se desfaz essa energia, né? Como se desfaz uma energia. Então, primeira coisa, gente, nós somos pura energia. Exatamente. Nós somos pura energia. E tudo que a gente vivencia são informações. A gente vive traumas e a gente vive situações que a gente encapsula essas informações. Então, esse rapaz encapsulou essa informação e ele nem poderia imaginar que aquilo poderia estar causando outras dificuldades. Desbloqueou, né? Mas desbloqueou tudo. De mudança para um emprego ganhando melhor, mudança de casa, mudança de tudo. Fez assim. Caramba! Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Que fantástico! Um outro case muito bonito e foi de muita emoção para mim, foi de um senhor, que é um empresário aqui do Rio, que foi vítima de sequestro por 2 vezes. É um outro. Esse já é um outro case, né? Também me procurou para uma limpeza, um reequilíbrio e tal. E no meio dos comandos, é aquela coisa, a gente acessa o campo na preparação, né? A gente tem a conexão. Aí eu perguntei se não tem alguma coisa que esteja incomodando muito. Aí ele falou assim: depois de sequestros, foi muito difícil, eu estou muito sem fé, né? sem ânimo para as coisas e tal. Fiz a limpeza, fiz uma adaptação para esse tipo de trauma, e essa plasticidade dos comandos é fantástico, porque você pode inserir ali um dado num comando que já está pronto e fazer toda a diferença. Exato. Foi maravilhoso. Quando terminou, o rosto dele estava iluminado outra vez. E aí, o comando que você usou assim para esse negócio, para a questão do sequestro, foi o quê? Assim, foi para trauma. Porque ele certamente foi os comandos de
o comando do trauma. De trauma, né? E foi interessante porque Trauma. é como se ele tivesse conseguido fazer as pazes com Deus a respeito disso. Porque o que eu achei interessante foi que ele não ficou, ele nem comentou, talvez, né? A raiva do sequestrador, ou falou da perda da forma fé. Alguma. Ele estava meio triste com a vida, entendeu? E aquilo tomou, assim, eu encontrei com ele algumas vezes depois. Ele está exuberante, ele continua sorridente, ele continua bem, as coisas continuam andando. É fantástico, fantástico. O maior ganho para ele aí, né, claro, retirar o trauma, porque eu nem consigo imaginar o que é um sequestro, já passou por 2, né? É a reconexão com o divino, né? Com a fé, porque isso quando a pessoa se desconecta, é do tipo assim, Deus não existe. Eu fui sequestrada 2 vezes, né? Cadê isso, né? Não, foi maravilhoso. Nossa, que fantástico. Foi maravilhoso. Você pegou já 2 casos assim. Fiquei emocionadíssimo. Magnífico. Indo de um polo a outro, né? Agora vamos bem na parte terra a terra, né? Eu atendi um casal que precisava se mudar, que eles queriam vender 2 apartamentos para ir para um terceiro, né? Um apartamento aqui e um apartamento em São Paulo, em Alphaville. Não é um apartamento barato, né? Não, Aí ele achou assim, não, vamos tentar o apartamento da Tijuca, mais fácil e tal. Mas está tudo tão enroscado. Vamos fazer, é sempre a história, vamos fazer uma limpeza? Aí, vamos lá. Aí começam os comandos e tal. Aí eu vi que tinha a ver com a parte da ancestralidade, de honrar através da escassez. Aí eu fiz aquele comando, né, para trabalhar a energia da ancestralidade, dei uma mudadinha. Fiz o resto da limpeza, tá. Uma semana depois, vendeu o primeiro apartamento. Um apartamento de São Paulo, da Alphaville, de mais de R$1 milhão. Não só apareceu o apartamento certo para eles queriam determinado. Apareceu um outro muito melhor e tudo que estava de enrosco na vida deles fez assim, ó, tudo aberto. Uau! E aí, claro que você também, né, Su? Eu imagino que você também tenha feito a limpeza no próprio apartamento. Sim, essas limpezas, né, de ambiente, elas são importantíssimas. Não dá para ignorar. As pessoas não conseguem. Isso é uma outra coisa que claro, né, para quem está fora desse mundo de energia, ela nunca vai entender com facilidade, se bem que pode ser com maior facilidade, basta ter informação, que agora, por exemplo, vou dar uma informação. Você está lá tentando vender um apartamento, e aí você não consegue vender o apartamento. O que a gente faz? A gente limpa esse apartamento, a gente limpa as paredes do apartamento, a gente limpa tudo que passou por ali que está estagnado, a gente conversa com o apartamento se liberar, para ele ir para um novo dono, para ele fazer outra família feliz. A gente faz todo um processo de liberação do apartamento para venda, né? E fora que, claro, teve aí a ancestralidade. Os cadeados, eles vão caindo assim, né? Como se fosse brinquedinho. Plum, 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 plum. E quando você vê, tudo toma um outro rumo. Olha, exato. Maravilhoso. Outra também bem terra a terra, né? Eu atendi um artista plástico que queria também. Todo mundo quer uma limpezinha, né? Um organiza e tal. Mas ele estava meio jururu porque ele queria expor numa determinada galeria e a galeria só ia ter vaga para ele expor no segundo semestre desse ano. Foi no final do ano passado. Fizemos o trabalho, tal, no final de tarde, todo mundo bem, todo mundo feliz. No dia seguinte, na metade da manhã, o dono da galeria entra em contato com ele e diz assim, olha, a pessoa que expor agora, daqui a 10 dias, resolveu que não quer mais expor aqui. Você quer expor?
É lógico. A exposição foi maravilhosa, porque também é um artista fantástico, né? Mas assim, era no momento certo, na hora certa, do jeito que seria a maior contribuição para ele. Nossa, gente, eu falo assim, né? Energia encruada ali, que tava, não tava, é o famoso, né? O caminho estava fechado, você tem muita assim, crença na, arraigada na ancestralidade. Você tem um sentimento de que você não merece tanto. A gente está sempre esbarrando nesses mecanismos de autossabotagem. O método ele é fantástico, porque ele vai colocando por terra tudo isso. É como quando eu falei para você, se você tem ideia do alcance disso, porque é um renascimento que a gente proporciona. As pessoas conseguem. Eu não tinha respondendo a sua pergunta aqui ao vivo e a cores para todo mundo, eu não tinha, né? E eu vejo vocês tendo resultados assim de uma forma tão rapidamente, absurdamente rápida, né? Com o método, de uma forma muito segura, né? Que a gente trabalha. E assim, cara, a pessoa chega, né? Confessa, vou fazer uma limpeza ali, né? No caso, a sua, como ela é uma terapeuta mais experiente, certamente você já fez muito isso antes de conhecer o método 99% do meu trabalho era limpeza, reequilíbrio, leitura de campo. Então o pessoal já chega acostumado. Não, vamos fazer aquela limpeza. Falei, agora tem uma limpezinha diferente. Uma outra Agora tem a limpeza, mas diferente. Tem uns comandos aí vamos melhorar a limpeza. E é muito legal, é bonito você ajudar. E aí, Su, ele lembrou, na hora que veio a oportunidade do lugar, ele lembrou você, lembrou de brincar uma coisa. Foi fantástico, eu achei muito, muito legal. Muito legal. Porque assim, por que eu te pergunto isso, né? Para o pessoal entender aqui. Porque às vezes a pessoa vai para uma sessão com a gente, depois as coisas, aquilo que estava encruado desencrua, né? E aí às vezes a pessoa acha que é coincidência. Assim, eu nunca passei por isso. Né? Todo que sei lá, acho que é porque tem um costume já com o meu tipo de trabalho que olha, aconteceu! Não acredito, foi muito rápido. Então, isso é legal, dar a gente a certeza que fez as escolhas certas e que está trabalhando com uma técnica. Eu honro todas as técnicas que eu aprendi, né? E muitas delas eu aprendi com você. Mas essa técnica, ela modifica demais as coisas. Eu aprendi. Ela tem um poder de. É uma simplicidade, né? Tão profunda. Porque assim, né, até aproveitando aqui para falar para as pessoas, é o seguinte, né? A nossa mente, ela é complexa, né? Nós somos seres complexos, gente. Nós somos complexos, nós temos, enfim. E aí, por a gente ter a mente complexa, nós sermos complexos e tudo mais, a gente acredita que para desmantelar tudo uma isso coisa tem psicodélica, que ser uma coisa complexa. né? Não é. É o simples que vai. Claro, é um simples estruturado, né, Su? A gente tem uma conexão. É uma técnica muito embasada. Os comandos. E os comandos, né? Quando fala comandos, eles têm uma estrutura. Todo comando tem uma estrutura. E foi interessante porque outro dia uma moça escreveu para mim aqui, em alguma das minhas redes sociais, que eu não vou lembrar mais qual é. E ela perguntou assim: eu posso criar os comandos? Pode. Eu falei: pode. Se você souber fazer um comando, uma estrutura de comando que tenha a capacidade, né? Porque as palavras dentro do comando são as palavras que vão desmantelar o que está na mente. Se você sabe fazer isso, claro que você pode criar. Mas eu sei que eu falei isso, eu sei que de repente a pessoa nem sabe criar, né? Mas técnica, eu acho. Exato. Se você não tem, se você não conhece a técnica de verdade, você não consegue
consegue dar esse pulo, encaixar um verbo a mais, uma palavra a mais e fazer a diferença. Você vai no achismo e no achismo ninguém faz nada. Tem que ter embasamento, tem que ter estudo. E você falou uma coisa muito legal, né? A plasticidade que a Suzana citou aqui, o que é a plasticidade? É a capacidade dela poder. Não tinha um comando dentro do método causa raiz para quem foi sequestrado. Mas ela foi lá e conseguiu adaptar um comando de outros traumas para trabalhar ali. Então, isso é muito legal, porque você tem essa flexibilidade. Porque, gente, são bilhões de problemas que as pessoas trazem, né? Não são, né? São 40 e poucos comandos, mas quantos problemas existem no mundo, né? Então, eles se adaptam aí. Que legal. Mas conta mais. Quero mais, eu já gostei. Uma coisa bonita. Você falou do... Deixa eu te lembrar um que é bem legal, que você falou do Covid. Que muitas pessoas passaram pelo drama de perder, né? Pessoas amadas e queridas. E você ia me comentar alguma coisa sobre isso. Fala aí. Não vou repetir. Nós temos um comando que é a conversa 1/8 acima. E que você vai ter uma conversa que você não pode ter com uma pessoa, encarnada ou desencarnada. Mas essas pessoas que, infelizmente, perderam alguém na Covid, elas não puderam passar pelos rituais que são comuns de você ter um velório, de você ter um enterro, de você poder vestir a pessoa. Então fica tudo muito solto, muito irreal, muito sem finalização. E esse comando deu uma possibilidade das pessoas chegarem e se despedirem. Às vezes é só um eu te amo que falta dizer. E eu passei por vários casos. Foram três que foram marcantes, lindos, lindos, assim, que a pessoa só queria se despedir. E você sente a energia, né, daquela pessoa amada que chega perto. É uma emoção muito grande. É um privilégio poder ajudar alguém a passar por essa etapa. E passar através do amor. Isso é lindo demais. Esse comando que a gente chama lá, né, é uma conversa em 1/8 acima, que a Su fez com os clientes dela. E, né, Su, agora realmente você lembrou uma coisa que assim, né, muita gente, para quem não vivenciou isso, não sabe muito bem qual é a profundidade, né, e qual é o trauma, ainda fica maior, né? Você perdeu uma pessoa amada e, né, quantas pessoas no Brasil afora e mundo afora não puderam enterrar os seus mortos, né? Ou então só podia uma pessoa da família, o resto não podia, né? Porque estava no auge, aquela situação lá muito difícil, caixão fechado, né? São impactantes demais. Impactantes. E quem não vivenciou isso nem se lembra que essas pessoas nem tiveram essa possibilidade e que isso marcou. É o famoso... Exatamente. Né? É a possibilidade de fechar aquele ciclo e ressignificar. É um presente. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, né? É muito comum, né? Uma pessoa falar assim, olha só, que eu acho assim, eu não gosto de enterro. Tipo, gente, quem é que gosta de enterro? Vamos combinar, não é exatamente um programa de domingo, né? Tem sempre alguém que, né? Mas a pessoa fala assim, eu não gosto de enterro e tal. Mas, gente, para nossa mente aqui humana, todo o processo ali de morte, caixão, velório, é necessário. A gente precisa fechar na nossa cabeça. Porque já viram esses casos, né, Su, de pessoa que, por exemplo, a pessoa é desaparecida. Isso é terrível. É o pior que tem. É terrível. É terrível. É pior do que receber um corpo num estado muito complicado ali. Nunca vai saber o que aconteceu, a pessoa sumiu. Né? Não sabe, né? Então, e fica sempre aquele ponto de interrogação. O que aconteceu com fulano, né?
Então, assim, é importante isso. E quem não teve por conta, né, da situação da Covid ou qualquer outra situação, tem um gap na Isso, mente dessa pessoa, tem um buraco ali. isso E que liga parece que essa não, sequência mas isso perfeita. impacta em toda a vida da pessoa. Essa falta desse fechamento vai criando base para uma série de outros cadeados energéticos. E você ressignificar isso é É verdade. maravilhoso. E por que que impacta? Vamos explicar um pouquinho? Porque é um local que está ocupado com isso, dentro da mente, ou muitas vezes, né, registrado no corpo físico, em algum órgão, que pode vir até a se tornar Sim, uma doença no futuro, né? Porque sim. algo que não é resolvido pode se tornar uma doença, né? E aí, isso está ocupando espaço dentro da pessoa. E esse comando, né, Su, que é o de uma conversa uma oitava acima, gente, eu já fiz, né, esse comando. Por exemplo, eu tive uma situação com o meu pai que eu não pude resolver em vida e tal. E como esse comando, como eu não digo nem comando, eu falo que é um É ritual porque é quase isso, muito né? profundo. É muito profundo, ressignifica a relação, ressignifica a partida da pessoa, ressignifica o seu espaço novamente. E com isso, Verdade. desbloqueia, e quando desbloqueia, a energia positiva pode voltar a entrar. Aí Exato. é o que eu É. chamo de é E, um e é, renascimento. é. Mas é mesmo, né? Eu falo assim, né? Que é um renascimento dentro da mesma vida, né? Eu sou uma pessoa Eu antes, sou uma nova e agora outra. dentro da minha encarnação, Muda tudo. né? E que lindo! Eu não peguei nenhum caso engraçado, né? Olha só, é muito interessante, né? A minha vida toda de terapeuta, eu recebi muitas pessoas com doença no corpo físico, sabe? E teve uma época que eu recebi, tinha muitas pessoas que vinham até com pensamentos suicidas, mas aí a gente sabe que a gente, como terapeuta, a Uhum. gente não segura essa onda, a gente tem que É, ir de tem psiquiatra que, para não depois, pode em ser, paralelo, até a pessoa tem que pode ser até fazer paralelo. tratamento com a gente, mas desde que esteja medicado. Mas eu recebi isso, muitas pessoas com um problema físico. E aí você falou assim, trauma de guerra. Eu nunca tive um caso assim. Sequestro, nunca tive, sabe? De Covid, essa mesma de Covid, que a pessoa não pôde enterrar um ente querido, eu também não. É tão interessante, né, que os terapeutas, Cada eles um tem a têm, sua própria atraem frequência é como a sua se o própria. universo soubesse com que você lida melhor. O que você vai achar com mais facilidade? Exato, Aí ele manda um pedido para você. E, exato. e tá ali, tá perfeito. Perfeito, perfeito. E outra coisa, tem gente que tem atração para cuidar de criança, ou com mães que têm Nenhuma. criança. Eu não tenho essa. Nenhuma. Você Mas também é muito não? engraçado porque começo atendendo uma pessoa da família. Aí, por exemplo, atendo a mulher. Aí Aham. a mulher manda o marido, aí os filhos, aí a mãe dela. Aí quando eu vejo, eu estou tratando um clã inteiro. E são vários. É, São várias exato. situações. E isso é É, tão lindo, né? Que a pessoa se sente bem e ela fala: meu marido tem. Outro dia eu atendi o marido de uma pessoa que eu não conhecia, né? Ela falou: ai, Débora, eu quero marcar pro meu marido. Ela falou assim: quero marcar pro meu marido. Eu falei: o ele seu marido quer, né? Porque às vezes a mulher faz isso, ela gosta muito, mas o seu marido, ele deseja essa sessão comigo, hein? Porque se ele, olha, conversa com ele primeiro, porque se ele não quiser, não vai ter sessão, não vai acontecer nada, né? Eu não posso. Menina, o homem veio, olha, é mas que lindo mesmo. sessão fantástica, um empresário, o cara lá também, né, com questões assim de um comportamento muito difícil, ele o tempo todo batendo de frente com todas as lideranças que ele teve na vida. Ele batia de frente e acabava o quê? Perdendo o emprego, sabe? Um cara mega inteligente, um empresário. E aí ele chegou, a gente foi fazer o trabalho, É o homem muito chorou, assim, bonito. sabe? Que ele reconheceu
pai dele, que na verdade ele estava batendo, a Era liderança que ele paterna, batia de né? frente no trabalho, nada mais é que como se ele estivesse desafiando o pai na infância, sabe? Olha, vê aquele homem chorando ali. E ele falou assim: não. Aí ele já começou na sessão falando assim: quando eu fazia isso, quando eu era Muda, assim. E muda, eu chamei muda a atenção para pessoa, você, já está muda falando a no pessoa. passado, na mesma Eu sessão, atendi não é? uma, uma jovem senhora outro dia, e assim, ela chegou muito triste, muito combalida e tal. É uma pessoa que eu já atendi há muitos anos atrás, voltou agora. E quando terminou a sessão, ela estava esfuziante. Aí eu me toquei e falei assim: olha, da próxima vez eu vou tirar uma fotografia tua. Antes e outra depois, para você ter essa noção dessa diferença do seu campo. O campo dela muda e a fisionomia muda. Muda tudo. Muda. Quando terminou a sessão, assim, vamos marcar a próxima para essa semana. Eu falei, gente, calma, não é assim, deixa a coisa acontecer. Espera um pouquinho, entendeu? Porque Deixa, porque a sessão ela fica ainda, né? Todas as modificações que foram feitas vão se exatamente tem que acoplando, ter um digamos equilíbrio assim. entre o seu campo vibracional e o externo. E isso vai por reverberação. Então, isso É, leva um tempinho. Mas é maravilhoso. é Pessoas que verdade. não dormem, o benefício para elas é maravilhoso. Eu atendi É. uma moça que ela de dificuldades horríveis, ela estava dormindo com remédio. Fiz o trabalho Uhum. nela. E Também assim, compensa. eu quero uma limpeza porque eu estou muito estressado. Vamos limpar. No dia seguinte de É, manhã, ela me ligou assim, eu dormi de verdade. E isso a gente acha que é besteira, mas não. A privação do sono, não. ela acaba com a saúde da pessoa. Tem coisas que o organismo só produz em sono profundo. Você recupera a saúde da É. pessoa. E, eu, É maravilhoso, é maravilhoso. e hoje, né, o fato, o fato de você hoje ter acesso ao conhecimento do MCR, que são as perguntas que a gente faz, né? Porque às vezes a pessoa Não que vai procurar a gente como direito. terapeuta, ela às É, vezes vai só falar assim, aí uma você vai, limpezinha. aí você vai perguntando, porque você já teve aquela preparação do antes do atendimento, e é como se alguém assoprasse uma cola no seu ouvido. Aí você vai fazendo as perguntas, mas e isso? E onde atrás? E aquilo? É. E Porque aquilo? não, a pergunta inicial também é por que você quer uma Por que, limpeza? O que por está que é isso? acontecendo com você? Aí você começa. Porque a sensação que eu tenho é realmente que É, alguém me deu a cola, entendeu? Para eu poder fazer o trabalho é, e fazer as perguntas certas na hora certa, né? De possibilitar que a verdade. pessoa baixe as barreiras emocionais para se permitir, porque isso Sim, também faz uma diferença. E se a pessoa chega para é fazer um trabalho verdade. desse, como se estivesse indo na padaria, não adianta. Ou você está ali e se É, dispõe, ou você está perdendo seu tempo ficando de fora. É uma oportunidade única. Mas assim, o legal, né, Su, é que quando uma pessoa chega numa sessão dessa com a gente, eu já atendi, por exemplo, um homem que chegou e falou assim: Ah, Débora, eu tô aqui, sabe, mas eu não acredito Dona, muito nesse negócio, assim e tal. E aí eu sempre fui muito firme, né, no meu posicionamento, na forma como eu sempre tive uma firmeza naquilo que eu faço, né? E eu gerei para ele e falei assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Você que acha que você é cético. Porque se você fosse não estava cético de aqui. verdade, você não tinha sentado, você não estava sentado aqui na minha cadeira. Você não Exatamente. estaria comigo aqui nessa sessão. Não é? Em algum lugar seu, em algum lugar do seu campo, você acredita. Você pode não acreditar conscientemente, mas em algum ponto seu você acredita, sabe? E assim, Su, aí, bom, gente, deixa eu avisar aqui. Salva a Suzana. A Suzana, essa pessoa que você tá vendo aí. Ela é uma bruxona minha, ela é uma águia minha.
A Suzana, ela tá lá no meu marketplace. Ela é uma das terapeutas que eu indico para você se tratar. Vai lá falar para ela que você quer fazer uma limpezinha no seu campo, para você ver se vai ser só limpezinha mesmo, entendeu? Então, salva ela, busca ajuda, vá se Se tratar. permita. Terapia, Esse é ela o é grande lance. Se Oi? permita. Se permita, vai se tratar. Uma terapia. Eu tô falando, gente, eu tô falando pela minha, pela da Suzana, pelas meninas que eu tô formando. É uma terapia tão maravilhosa que você vai sempre se lembrar de fazer isso, porque você vai se sentir muito bem. E é já na primeira sessão que você se sente bem. É já na primeira. Porque não é Não, bate-papo a ninguém primeira sessão, não. vai É aquela coisa não, assim. não é para Ah, a gente bate um conversar. papo. É para resolver a coisa. Você está ali e vamos Já é para exatamente. chegar e acontecer. Não, sabe Você por vai- que eu falo isso, Su? Porque hoje nem hoje em dia ninguém mais me aborda desse jeito porque as coisas vão se transformando e tal. Mas antigamente, logo que eu comecei e tal, a gente perguntava: a primeira é de graça? Sabe? A primeira sessão, Gente, não, a primeira não, vai não pode paga ser já, assim, porque já vai né? ter, já vai estar. Por que seria de graça? É. Mas depois eu vou até abordar isso com mais jeito, falando, né, para as pessoas, porque eu sei que tem esse tipo de abordagem. A pessoa acha que o primeiro tem que ser experimental. Eu falei, não, pera, isso aqui na academia Não, não, que você vai fazer experimental, entendeu? Mas olha só, quem quiser agendar alguma coisa com a Suzana, já pega aí, salva ela, chama ela no pode Instagram, me né, chamar Su? no Que chama? Instagram. No Instagram tem a minha No página, Instagram. né, a minha homepage. Na homepage E tem o link direto para acessar, para agendar. Organizadinho. tá. Maravilha. Aí você vai lá, já salva ela no Instagram, entra em contato com ela, você que tá pedindo aqui. O arroba tá aí, é só você ver, o arroba dela tá aí, viu, Eliane? Aí, É o cima, próprio, lá em Tuti cima, Best quando você clica, você Fernandes. já vê você salva ela agora e você vai lá e marca a sua sessão, já começa a se interessar. O pessoal que perguntou aí sobre a formação, eu acabei de fechar uma turma nova, com Entra na reserva lista de de vagas. espera, Então, não perde a entra na lista de oportunidade. espera. Eu entrei na primeira turma e juro que se eu não tivesse entrado naquela primeira turma, eu jamais teria me perdoado. Ô, Su, eu vou te contar uma fofoca. Todo mundo, mas é assim, um monte de águia que entra agora na turma 2, na turma 3. Todo mundo fica me pedindo Ah, desculpa porque não entrou na se primeira. Fica peçam se desculpas. justificando. Eu tinha ideia, eu não entrei na primeira. Eu falei assim, mas não tem problema, você entrou na Cada um tem a certa, sua entendeu? certa, a É sua muito turminha, bonitinho. né? Turminha. Cada um tem a sua turma, mas eu acho tão bonitinho, porque na primeira aula inaugural ali é tanta gente me explicando por que que não entrou na primeira. Eu falo, não tem problema, você está agora na certa. Então, ó, você que está perguntando por formação, agora nesse momento a gente está fechado, vai entrar na lista de espera. É que agora o link que está aqui na minha bio, eu vou falar com vocês depois que eu der tchau para a Suzana aqui. Salvar a Suzana? Eu vou salvar Ah, a sua, essa live, vou deixar maravilha. o seu arroba lá também. O pessoal comprar depois, tá Eu bom? que E eu te agradeço a agradeço, assim, oportunidade, agradeço demais. a gentileza, os comentários tão lindos das pessoas que estão aqui. É um presente do universo. Olha, vai colocando lá na nossa comunidade os resultados, né? Porque você tem de monte. Porque eu quero, assim, vão ter as figurinhas repetidas aqui nas minhas lives. Porque eu gostei dessa história de fazer live com entrevista, eu não fico aqui falando sozinha, entendeu? Então, vai lá, na hora que você tiver mais, vai me avisando, manda para mim também, porque aí eu vou trazendo vocês, as águias que estão tendo resultado e estão tendo Ah, muitas, eu é um vou trazer prazer. de novo, tá bom? Não pensa que Vai foi ser só um essa prazer live, não, voltar. tá bom, meu Beijo amor? Então, ó, um beijo enorme, um beijo para enorme, todos. demais com você. Beijo, Obrigada. meu amor. Um beijo, tchau. É só Tá apertar o certo. xizinho lá em cima para Beijo. sair, tá bom? Beijo, tchau. Gente, olha que delícia de bate-papo com a Suzana. Olha, sei lá, em 40 minutos aqui, vocês tiveram aí ideia de 5 tipos de
tratamentos em terapia, né? A gente falou aqui de sequestro, a gente falou de trauma de guerra, falamos de luto, né? De ressignificar luto. E a gente falou também de energia, de vender apartamento que não vendia, o outro que queria fazer exposição. Olha, uma riqueza de live, né? Então, é o seguinte, para a gente dar passos largos na nossa vida, a gente tem que entender como é que a gente funciona. Porque a gente só muda o nosso real aqui quando a gente entende o que está acontecendo no invisível. E o invisível, a nossa mente faz parte desse invisível. As nossas crenças, os nossos traumas, que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, mas eles estão presentes aqui com a gente, entendeu? E muitas vezes causando dores físicas, tá? Então, bom, o nosso bate-papo foi esse hoje. Você agora, antes de sair da live, você vai aqui no meu perfil, você vai se inscrever lá no Workshop 2023 Próspero. Vai acontecer semana que vem, dia 7 de fevereiro, onde eu vou explicar aí o beabá do nosso consciente, do subconsciente. Eu vou trazer você para uma mente próspera. Então, você que não conseguiu entrar no método Causa Raiz nesse momento, porque a turma foi fechada já, as inscrições foram encerradas. Eu vou te resgatar nesse workshop, tá? Então vai lá, se inscreve, entra para o grupo de WhatsApp, que a minha equipe está lá tomando conta de você. Não aceite nenhum tipo de contato que não seja dos nossos administradores lá, tá bom? Se for qualquer outra pessoa lá, deleta, não aceita, tá bom? Então entra lá pro nosso grupo, ele é silenciado, não vai te perturbar, tá bom, gente? Eu, particularmente, amei. Já se inscreveu? Quem já se inscreveu aí no Workshop 2023 Próspero? Gente, quem não quer ser próspero? 2023 próspero. A gente está no início do ano ainda, tá? Parece que já passou aí mais de mês, mas hoje é dia 30 de janeiro. Então, muita coisa tá para acontecer, tá? Renatinha, sua linda, Claudinha também que passou aqui, me deu selo. As minhas águias, Claudinha é uma águia que atende criança porque tem criança pequena. A Caroline também. A Fátima lá em Portugal, que também atende. Gente, é muita águia para atender vocês aí, tá? Então foi um prazer estar com vocês. E a gente vai se ver numa próxima, tá bom? Um beijo grande. Fiquem bem, tá?